Aleluia, querido. Estava até esquecendo a máscara, né? Eu já até quis comer com a máscara, né? Quando eu fui colocar a comida, não deu certo. Alguém já tentou comer com a máscara aqui também? Ih, não sou eu também. Mas, queridos, eu queria tanto que a minha amada esposa estivesse aqui. E o Fred já iniciou chorando, tomara que não acabe em choro essa mensagem. Mas ela está entre nós, o Espírito também está conosco, minha esposa está um pouco dodói, por isso que não está aqui. Mas eu quero mencionar a minha esposa amada como mãe, quero honrar aqui na igreja. Realmente a minha esposa é um exemplo de mãe, de esposa. Meu Senhor, eu amo tanto a minha esposa. Eu quero mencionar a minha mãe, que já partiu para o Senhor. A minha mãe que, muitos filhos, pouca alimentação. A mãe pegava um pão, daqueles, nós chamamos massa grossa, que é o baguete hoje, mas não era daquele fininho, era daquele mais grossinho um pouquinho, mas era só casca quase aquele pão. Então o dinheiro que dava para comprar era às vezes um pão daquele, ou 2 pão para 12 meninos, e mais papai e mamãe, e mais pessoas que sempre moravam conosco. Então às vezes, tinha vezes que no almoço em casa era 18 pessoas comendo. Então, o que a mamãe fazia? A mamãe pegava 2 pães desse, e ela cortava diagonal os pães, que parecia grande, a gente era pequeno, de uau, desse tamanho, daquela peça de pão assim. Mas não era finozinho, da grossura de uma torrada, até mais fino, mas era a nossa alegria. E a mamãe servia todos os pratos, e o que dava, ela comia no final. Mas ela servia primeiro o prato de todo mundo. Hoje em dia a meninada vai e pega na panela e tudo, na época em casa, não. Para dar, a mãe tinha que pegar todos os pratos, colocar na mesa de todos os pratos e servia. Então, como é que é a mãe, né? Eu creio que você também já teve essas experiências com sua querida mamãe. Quero honrar minha sogra também, minha sogra 10, uma sogra muito abençoada, como mãe, tem sido também uma mãe para mim hoje, e uma grande bênção. Essa é a mensagem da amada minha Marciene, então foi ela que preparou, ela estaria pregando essa mensagem hoje aqui, mas por causa da saúde ela não pôde vir. Eu disse, não, Marciene, eu vou pregar, eu vou pregar aqui em seu lugar. Mas o tema da mensagem que a minha amada esposa colocou foi a honra de ser mãe, a honra de ser mãe. Mãe é uma palavra doce. O amor de mãe é de renúncia. A mãe tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ser mãe é sentimento indescritível. Uau, que palavra da minha esposa. Então, ser mãe é um sentimento indescritível. Todas as mães que estão aqui, o Fred consegue chorar e rir e falar ao mesmo tempo, eu já não consigo muito. Toma uma água, né? Ajuda. Eu acho que vocês viram no jornal teve um tiroteio, daí quando a mãe achava que podia pegar no filho, a mãe se jogou em cima do filho. Não, pode acertar bala em mim, mas no meu filho não. Entende? É claro que é um sentimento de mãe, mas que todos nós devemos ter esse sentimento. Então, mãe é um sentimento indescritível, por isso que Deus, Ele fala, olha, se ainda a mãe abandona o filho que ainda amamenta, eu não posso abandonar vocês.
Meu Senhor. Perdoe, queridos. Obrigado, senhor. O que o pastor pregou, rapaz, eu não sei, eu sei que ele chorou bastante. Mas é mãe, né? Então, obrigado, já tem, pode trazer que vai fazer enxurrada de lenço, de tanto. Mas, queridos, eu quero só mencionar, você vai chorar muito durante a conferência da família, aqui, eu tenho certeza. Por quê? Porque a pastora Rebeca é uma mulher fenomenal, vai ser muito usado por Deus, então eu quero que você não falte um dia de programação, um só dia, não falte, não coma na sua casa, se for o caso, mas venha para a conferência. Ah, pastor, não dá para mim ir porque eu tenho que fazer comida. Espere, passa a fome um pouquinho, porque a tua família vai ser abençoada, não falte. Filhos são uma bênção especial do Senhor para as mães. Filhos são bênçãos do Senhor. Cada um separadamente. Então, ainda que uma mãe tenha 12 filhos, mas cada um ela sabe que é diferente do outro. Quando eu era menorzinha, a mãe sabia que eu gostava da asa da galinha. Então ela dava, mas ela sabia que a asa, claro, uma asa pelo menos vinha no meu prato. Uma asinha vinha para mim. Então, ou seja, a mãe conhece que os seus filhos, eles são diferentes uns dos outros. Eles são diferentes uns dos outros. Cada um separadamente é um presente que ele concede, dando-lhes a incumbência de cada mãe ensiná-los a palavra do Senhor. Então, cada mãe que está aqui e que vai se tornar mãe, e é claro para todos nós, mas principalmente hoje que é homenagem às mães, a incumbência da mãe é ensinar a palavra do Senhor a seus filhos, ensinar a palavra do Senhor a seus filhos. As mães devem falar a seus filhos todas as verdades deixadas e ensinadas por Jesus. As mães, e todos nós também, devem ensinar, inculcar nos seus filhos todas as verdades ensinadas pelo Senhor, todas. Teve um homem num país da África, que a mãe dele não sabia ler, mas ela decorou um versículo, Efésios 3:20, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então ela decorou esse versículo e ensinou os filhos dela a decorar esse versículo. A menina idade não sabia ler, e o rapaz era um menino que dizia que ele queria ser médico. Daí os irmãos dele, mais velhos, batiam nele: você quer ser médico? Porque era um país muito pobre da África, andar com sandália era luxo, porque andavam descalço, não tinham nada, não tinham quase nada. E ele foi crescendo, e ele se tornou mais alto, ele cresceu muito, parece que 2,20 metros, alguma coisa assim, 2,10 metros, ele cresceu muito. E aí os irmãos dele já não batiam nele pelo tamanho que ele tinha, que ele dizia que queria ser médico. Passou alguém dos Estados Unidos lá, foi visitar a África, e parou um carro na frente dele, estava na rua descalço, rua de chão, empoeirado, toda aquela poeira parou. Daí o cara chegou com ele e disse: você quer ir comigo para os Estados Unidos? Ele disse sim. E aquele rapaz se tornou um conhecedor jogo daquele de arremessa bola, basquete, muito famoso nos Estados Unidos.
E ele se formou em medicina. E ele fez um hospital no país dele, se não me engano foi no Congo, não estou tão lembrado, Congo. Fez um hospital e colocou no hospital o nome da mãe dele. E ele dá um testemunho e disse: olha, hoje eu vou inaugurar o hospital. Eu sou médico. O nome do hospital vai ter o nome da minha mãe. Porque ela dizia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou até mesmo pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Então, mães, e nós que estamos aqui, vamos instruir nossos filhos ou nossos irmãos sempre os caminhos de seguir o Senhor. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a Timóteo, e dizendo: olha, a fé não fingida que há em ti, mas que habitou primeiro em tua avó e depois em tua mãe Eunice, e eu sei que habita também em ti. Olha só, o apóstolo Paulo mencionando aqui a avó Loide, a mãe da Eunice, que Eunice, a mãe de Timóteo, que instruiu o Timóteo, que ensinou o Timóteo. Mesmo tendo um marido incrédulo, eu quero ainda ler esse versículo, Atos 16, 11, e Paulo, chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. A Eunice era uma judia crente, mas o pai não era compromissado com o Senhor. Então, mesmo tendo Eunice, mãe de Timóteo, mesmo tendo um marido incrédulo, ela procurou obedecer a palavra de Deus, que dizia, Provérbios 22:6, ela conhecia esse texto, educa ou ensina a criança no caminho em que deve andar. Quando envelhecer, no original é madurecer, ver o amadurecimento, não vai se desviar, não desviar dele. Então a importância de ensinar e inculcar, eu creio nos meus filhos foram ensinados desde criança nos caminhos do Senhor, Lucas, Laís e Luan, eu creio, eles podem até, de repente, um convite do mundo, espero que isso não aconteça, de ceder às paixões, mas eu sei de uma coisa, que um amadurecimento não vai deixar, quando eles chegarem ao amadurecimento, eles não vão desviar dos caminhos do Senhor, porque estão sendo ensinados os caminhos do Senhor. E a Marciene é uma fera, de pele macia, só tem uma música mudando meio feia que eu não vou cantar, mas ela, juntamente com sua mãe Loide, procurou falar de Jesus a seu filho Timóteo. Ela com a mãe dela: mamãe, me ajude aqui, meu marido, olha, não está ajudando o menino, não é um bom exemplo para o menino. Quantas mães às vezes olham e, puxa, meu marido não é um exemplo, ou principalmente se o marido não for da igreja, não for um crente no Senhor. Queridos, ora para que tua família toda seja exemplo, teu filho vê. Eu desde quando eu preguei sobre o tabernáculo,
E eu falei sobre o sacerdote, quando ele tocava sino, né, a roupa dele entrava no sino, no santo lugar. Então o povo escutava, sabia que ele estava na presença de Deus. Ou seja, ele não morreu não, ele está vivo e o sino está tocando como símbolo da presença de Deus. E o Luan, meu filho, ele veio lendo a Bíblia, orando, ele disse: pai, o senhor está tocando sino, né? Eu digo, meu filho, eu estou tocando sino sim. Então ele ou seja, ele vê que eu oro, a minha família, meus filhos, minha esposa, eles veem que eu leio Bíblia, que eu medito, eles sabem que eu oro, eles sabem disso. Há um tocar de sino lá em casa, eles sabem que eu oro. Então esse exemplo que a Loide e que a mãe de Timóteo, Eunice, deram a Timóteo. Procurar falar de Jesus a seu filho Timóteo, a sua lealdade ao Evangelho de Eunice foi herdada de sua mãe, Loide, passando a seu filho, como elas tinham uma fé não fingida. Então, olha só, a mãe da Eunice passou para Eunice, e agora Eunice passando para o filho Timóteo, uma fé não fingida, não falsa, mas verdadeira. Então isso é tão precioso e tão importante. Existem armas muito fortes que as mães podem usar a seu favor. Então, algumas armas muito fortes que as mães podem usar. As mães, quando eu falo mãe, mas deve se aplicar a todos nós, tá, queridos? A seu favor, tais como mensagem da nossa amada Marciene, minha esposa. Primeira arma, a palavra de Deus. Arma que vai dar sabedoria para agir, queridos. Por que eu tenho algumas convicções e algumas decisões? Não estou dizendo que eu não vou errar, e já errei, e vou errar, continuar errando. Mas eu tenho umas convicções e algumas decisões. Por quê? Porque eu medito na palavra de Deus. Então isso dá uma convicção. E eu posso dizer para quem está comigo: vamos, esse é o caminho. Eu sei que, mas aqui a luz não está desse lado, pastor. Você está me dizendo que esse é o caminho? Este é o caminho. Vamos andar por ele. Esse é o caminho. Eu tenho convicção que esse é o caminho. Mas pastor, olha ali, o caminho é melhor por aquele lado. Queridos, talvez a gente demore mais para chegar lá, indo por esse caminho, mas este, no momento, é o melhor caminho. Então tem situações, queridos, que vai precisar de sabedoria para agir. Então é importante da palavra de Deus. Josué 1:8. Não cesse de falar, ou seja, não se aparte da tua boca este livro da lei. Eu tenho decorado uma outra tradução. Antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então a importância de meditar dia e noite. Não quer dizer que toda vez você vai ler a Bíblia bastante de dia, ler bastante de noite. Talvez não, mas que você vai pensar, vai andar pensando, vai refletir durante a noite, durante o dia, e está meditando, e está pensando, e está falando da palavra de Deus diariamente. Isso é meditar de dia e de noite. O Luan está aqui, o Luan Marceni, eu acho que ele está lá em cima, né? Um versículo que o primeiro versículo que o Luan decorou, que na realidade eu ensinei o Salmo 23:1 para ele decorar, né? Meu filho decora, porque quase todo mundo sabe o Salmo 23:1, sem meu pastor nada me faltará. Daí eu queria que o Luan decorasse o Salmo 23, daí o Luan, né, não sabia nem falar direito, vem com o Lucas, e o Lucas teve o privilégio de ensinar o primeiro versículo para o Luan, né, que o Luan decorou, foi o Salmo
119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então quem se expõe, todos, mães, todos nós, que nos expomos à palavra de Deus, nós temos direção, nós temos luz em nossos caminhos, nós sabemos para onde vamos. Por isso que o obreiro, o homem de Deus, que dá direções às ovelhas, ele precisa estar na palavra de Deus. Ele precisa dizer assim: este é o caminho, andai por ele. Então ele precisa se expor à palavra de Deus. O segundo arma que a mãe tem ao seu favor para ajudar a criação dos seus filhos, que se aplica a todos nós, é a oração. Arma que mães podem usar ajoelhadas diante do trono de Deus. Gostei da amada minha colocar essa frase. Uma arma que as mães, que todos nós vamos usar, ajoelhados diante do trono de Deus. Queridos, Senhor, eu não aceito. Deus, eu declaro vitória ao meu filho. Senhor, eu não aceito essa situação. E reivindica da palavra de Deus em oração, que significa: eu estou humilhado diante de ti, meu Deus. Você talvez implorou um pedido de perdão, de repente, de alguém, quem sabe alguma vez você se ajoelhou. Eu preciso do teu perdão. Eu já contei uma das humilhações que eu achei muito interessante. O marido que traiu a esposa, traiu mesmo, com uma jovem, se envolveu sexualmente com ela, e a mulher ficou muito angustiada, tem depressão, a esposa dele, porque talvez ela já tinha naquela época uns 35 de repente, e ele talvez com a menina de 18, ele chegou, se não me engano, até fugir com ela, talvez uma semana, um mês, não lembro. Eu ainda era criança nessa época, mas eu soube o que aconteceu. Esse homem se humilhou muito, implorou muito o perdão da sua esposa. A esposa dele estava na cozinha, esse homem entrou na porta da sala de joelho, e a esposa chorando na cozinha, casa que a cozinha era lá nos fundos, e tinha que andar talvez uns 15 metros até a cozinha, e esse homem de joelhos, chorando: meu amor, minha esposa, eu errei amargamente contra Deus e contra você, por favor, me perdoa, chorando, e a esposa chorando, e é claro que a esposa perdoou, porque de fato era um coração humilhado. O homem de Deus que errou, reconheceu o seu erro, se humilhou e pediu perdão para sua esposa. Então, é humilhação diante de Deus, pela família faz muita diferença. Oração. Efésios 6,18 fala: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo. Está caminhando, se você está de carro, Senhor, obrigado. Está andando na rua, obrigado. Está em qualquer lugar, está com espírito de oração, está fazendo comida, está com espírito de oração. Sempre esse espírito de oração é muito, muito, muito importante para todas as mães e para todos nós. Claro, as mães como exemplo de hoje, orando em todo o tempo, oração e súplica, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. E 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Tem aquela música antiga,
sem cessar, sem parar, sem vacilar, e etc. Sem o que mais? Verdade, só falta dançar, é que é boa essa música. Terceiro, testemunho de vida. É muito importante, nós e as mães, que se aplica hoje, mas esse testemunho de vida para seus filhos. Testemunho de vida. Gente, a minha mãe e a minha amada esposa, eu sei que tem um testemunho de vida, eu sei. A minha mãe era tanto amor que meu Senhor, né? O Fred conheceu minha mãe, Cláudia conheceu minha mãe, então, mas o amor. E eu sei que talvez eu estou falando, alguns já não têm sua mãe, né? Igual eu. E às vezes, de você que não tem, talvez igual eu, meu Deus, o coração da gente dói, né? Assim, de lembrar da nossa mamãe querida. E você que tem sua mãe, quem tem a sua mãe ainda viva, levanta a mão. Meu querido, claro, não é só o dia das mães, mas lembra que ela ficou contigo na barriga durante 9 meses, irmão. Encheu a perna dela, doeu, passou ruim. E na hora do parto, então? Meu Senhor. Tem homem que tem uma unha encravada, falta morrer de dor. Meu irmão, uma dor de parir é uma das maiores dores que existe, é a maior. Então, assim, sabe, vamos valorizar cada vez mais a sua mãe. Eu digo, meu Senhor da glória, eu não tenho mais uma mãe hoje fisicamente a me abraçar, né? E às vezes, se eu for em Santarém, eu vou chorar muito, porque eu não vou ver a mamãe. Estava acostumado, quando eu chegar, a mãe estava fazendo alguma coisa na cozinha. Eu já sabia, só a janela, aqui, olhava, mamãe na cozinha. Digo, meu Senhor, a mãe sempre está fazendo alguma coisa. E então, daí eu vou olhar nessa mesma janela e não vou ver mamãe. Então, mas eu sei, essa é a nossa alegria. Um dia a gente vai ver todo mundo, né? Não é verdade? Todo ia ser tanta festa, meu Deus, tanta alegria. E eu sei que a mãe também está num lugar maravilhoso. E se alguém perguntasse para a mãe, olha, você quer voltar? Ela dizer, negativo, está muito bom aqui, não quero voltar não. Mas olha, lá tem os teus filhos que estão com saudade de ti. Não, minha filha, deixa, é assim a vida. Eu estou de boa na lagoa aqui, quero não. Então, queridos, a importância de um testemunho, né? Um testemunho de vida. Mães são como um templo do Espírito Santo para receber dele orientação para ter uma vida santa. Então é do Senhor que nós recebemos orientação para viver uma vida santa. Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, importância, diga para o seu irmão, seja imitador de Cristo, fale. Porque é o apóstolo Paulo que fala, seja meu imitador, ele é o exemplo. Então a mãe também diz, olha, eu sou exemplo, meu filho, segue meu exemplo. E todos nós podemos dizer também, siga o meu exemplo. E é claro, você também, filho, que a tua mãe talvez ainda não fez aquela decisão de seguir Jesus. Mas ora por ela. Mas isso não deixa ela de ter todas as excelentes qualidades que uma mãe tem. João 17:17, a oração sacerdotal de Jesus é: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é santificar, levar os filhos à santificação, ensinar os caminhos do Senhor. Todas essas armas são motivos para, todas essas armas, não há motivos para desanimar. Toda mãe crente, fiel, dedicada ao Senhor, que ama os filhos, deve crer que Deus está no controle de tudo e que a verdade do Evangelho vai prevalecer
a qualquer influência maligna. Então a verdade do Evangelho sempre vai prevalecer a qualquer influência do maligno. Cada mãe tem que acreditar nisso, e cada um de nós. Queridos e queridas também, descanse no Senhor, crendo que Ele cuida de você e de seus filhos e de sua família. Vamos descansar. Algumas coisas, destacar aqui algumas coisas que você pode fazer por seus filhos para transformá-los em autênticos seguidores de Cristo. Decida no seu coração sempre falar de Cristo a seus filhos. Sempre decida falar a seu próximo, no nosso caso aqui, aos membros da tua família, aos teus parentes, aos teus irmãos, pessoas talvez que ainda não fizeram uma decisão correta de aliança ao Senhor. Fale, decida falar, cante, nos casos das mães e de todos nós, principalmente para os pequenos, hino de louvor e de adoração ao Senhor. Leve suas crianças, conte historinhas bíblicas para assim conhecer o amor de Deus. Conte historinhas, e todos vocês que são pai, é claro, estou se referindo à mãe, mas o alvo é que também os pais contem historinha, as mães contem historinha para os seus filhos, historinhas bíblicas. Não é aquela historinha que o pai, meu Deus, amedronta o filho, olha, dói meu filho, senão o leão vai te tá aqui debaixo da cama. Meu Deus, a criança já fica tremendo, não quer descer da cama nem. Vai meu filhinho, olha, o bicho papão vai te pegar. Tanto faz medo. Olha uma coisa que mete medo da criança, olha o fantasma da ópera, né? Olha dá o nome de um capeta aí terrível, e pronto, a criança fica assustada, amedrontada. Não, é contar historinha para dormir, não é para meter medo nas crianças. Seja uma mãe corajosa e plante no coração dele semente do amor de Deus. Ore com ele, ora com teus filhos, ora com tua família, ore com sua família, e ore, queridos, nos cultos domésticos, que nós estamos falando muito. Derrame lágrimas com súplicas pela salvação dos filhos e pela dedicação deles ao Senhor. É um encorajamento para as mães, mas se aplica a todos nós. Tem alguém, querido, que você quer ganhar para Jesus? Chore por ele, ore por ele. Então coloque diante do Senhor. Não existe nada mais maravilhoso do que a dedicação, muitas das vezes sacrificial, de uma mãe pelos seus filhos, transformando em homens e mulheres que honram e temem ao Senhor. Então esse é o papel que toda mãe procura exercer, levar os seus filhos a serem homens e mulheres de Deus. Provérbios 31, 28 fala: levantam seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Olha só a mãe, o filho diz: uau, essa mulher é demais. Seu marido também a ela elogia. Então o marido diz: parabéns. Agora, queridos, cuidado com os maridos também, né? Às vezes tem situações que não conseguem ver qualidade da esposa. É claro, vice-versa, mas hoje é o dia das mulheres, né? Então a gente não vai falar, a gente vai abordar os maridos, né? Então, e aí, qual a qualidade da tua esposa, meu querido? E aí, o que ela faz de bom? Não acha. E aí, ela é boa em alguma coisa? Não consegue. E aí, o que tu acha se a tua esposa é uma mulher amorosa? Pastor, você não sabe de nada. E ela, o que ela faz assim que te agrada? Mas tu pode elogiar em alguma coisa dela? Eu acho que sim, pastor. Em quê? Não tem, pastor. Olha, meu querido,
Se isso, eu espero que não tenha passado na mente de nenhum homem aqui, porque se passar, você está, não vou dizer redondamente errado, eu vou dizer erradamente errado. Então, meu Deus, tem gente que não consegue achar qualidades, pelo amor, como diz aquele velho ditado de um locutor, pelo amor dos meus filhinhos, né? Levando seus filhos, já chamam bem-aventurada, e o seu marido elogia. Uau, essa mulher tem qualificações. Sabe por quê? Quantos maridos nós temos? Só os maridos. E não é palavra de família, tá? Dizer. É a pastora Rebeca que vai. Às vezes, outras pessoas elogiam a mulher do cara. Uau, cara, essa menina é top. Essa mulher é top. E daí o marido não vê qualidade. Hoje é porque o dia está demais, tá? Por isso que a gente está sendo bem legal com as demais. Então, marido, pelo amor de Deus, elogia a tua esposa hoje, ainda aqui no prédio, se você está aqui, ela está com você. E quem já elogia, continua elogiando. Os filhos a respeitam e falam bem dela. Filho, fala bem da tua mãe. Pastor, mas ela jogou uma lata, ela pegou uma lata, eu estava a 50 metros de pastor, essa lata voou, e veio na minha cabeça e quebrou, pastor. A minha mãe é mal. Não, olha, porque você aprontou. E olha, se uma mãe jogar uma sandália no filho dela, não erra, é interessante. É interessante, o menino está longe, ela pega a sandália aqui, e voa, pá na cabeça do menino. Mas é porque merece mesmo. Tem que. Eu já peguei várias, assim, na época contra a menina. Então, porque merece. E olha, mas também, quando a mãe abençoa, o filho é abençoado, né? É por isso que as mães têm que abençoar. E se tua mãe falou alguma coisa negativa, de ti perdoa, ama e recebe tudo que ela falou de bom. Senhor, eu sei que minha mãe falou muita coisa boa a meu respeito, aquilo que não era ruim. Teve uma menina o relógio do meu tablet é muito pequeno, né? Agora que eu vi a hora. Mas teve uma mãe no interior que a filha dela era muito perigosa. A menina não quietava, meu Deus, talvez de 10 anos, corria. Daí ela disse tinha 2 filhos. Meu filho, pega essa menina para ela pegar uma surra. Lá no Pará, peia não é palavra ruim, tá? Aqui parece que é ruim, né? Mas lá, se falar peia, é uma pisa. Então aqui parece que não é ruim, não é boa essa palavra, né? Então se eu errar alguma vez falar, é porque eu esqueci e soltei. Mas é uma surra. Pega! Daí correu, daí ela pegou no tijolo essa menina, tacou-lhe na cabeça do menino. Pá, que a menina era perigosa. E mamãe, ela já me desgraçou a vida, mamãe. Daí ela pediu para outro rapaz, meu filho, pega ela. Daí ele pegou, e conseguiu, corre para cá, pegou essa menina. E esse testemunho, quem contou para mim, foi esse que pegou ela. Daí ele pegou, mamãe, está aqui. Daí essa menina, mexendo perna, mexendo braço, mexendo cabeça, deu uma cabeçada no nariz dele, o sangue desceu. Disse, mamãe, ela também me desgraçou a vida, mamãe. Então, queridos, assim, mas mãe, talvez a menina diz, meu Deus, a mamãe quer fazer o mal comigo, mas mãe ama, de toda certeza. Como são abençoados os filhos cuja mãe ama, né? E é capaz de dar a sua vida por eles, aquilo que eu falei no começo, que eu me emocionei. Nem quero voltar lá para não acabar em choro aqui. Eunice foi uma mãe que se dedicou a seu filho sem medir esforços para falar de Cristo a ele. Timóteo era companheiro de viagem e de muitas lutas que o apóstolo Paulo mais confiava. Um dos que Paulo mais confiava. Viajou muito com Paulo. Paulo não ganhou Timóteo para Jesus. Acredito que foi Eunice, discípulo de Timóteo, mas era homem de confiança de Paulo. Que a vida de Eunice sirva de exemplo para todos nós, para você, mãe, que está aqui também.
e quer que seus filhos sejam salvos e exalem sempre o bom perfume de Cristo. Vamos ficar em pé, queridos. Então, parabéns ao Dia das Mães, que dia maravilhoso hoje. Eu sei que muitos não podem abraçar sua mamãe querida, que está aqui, que não está aqui. Outras mães talvez estão viajando, outras já não existem mais, não existem nesta terra, né? Só memória. Mas que Deus possa te abençoar, e que essa palavra que a minha esposa trouxe através de mim, para todos nós aqui, venha nos abençoar, como me abençoou tanto ao meditar nessa mensagem em casa, foi muito abençoado, e que Deus realmente possa confortar também todos os filhos, que eu sei que essa época de pandemia, muitas mães hoje estão chorando por não ter seus filhos que morreram, e muitos filhos estão chorando hoje por não ter suas mães também. Então, queridos, mãe, valorize teu filho, filho, valoriza a tua mãe, valoriza, ame, e se tem falhas, ame do mesmo jeito, nunca responda grosseiramente para sua mãe, nem para o seu pai, ainda que esteja todo errado, é teu pai e tua mãe, ame, respeite, honre. Você precisa concordar com o erro? Não precisa concordar, mas ame, honre, respeite sempre. Pode ser o maior cachaceiro, a maior cachaceira que existe, se isso viesse a acontecer. Ame, respeite e honra. Se te chamar a atenção, pode falar o que quiser, mas ame, respeite e honre sempre, 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 sempre. Senhor, obrigado por esse momento tão precioso aqui, abençoa a tua igreja, essa mensagem, que nós venhamos refletir, que o teu nome seja exaltado e agradecido.